Olá, amigos! Sabemos que a queda do Império Romano é um dos tópicos mais complexos da história humana. Inúmeros livros foram escritos sobre isso. E todo mundo tem sua principal razão favorita para a queda do Império Romano. E como é um tópico tão complexo, vamos agora dar uma olhada nas 10, na minha opinião, razões mais importantes para a queda do Império Romano. Nosso cérebro é bastante primitivo. Temos extrema dificuldade em lidar com várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Esta é a razão pela qual ideologias ou teorias da conspiração são tão bem-sucedidas. São versões simplificadas da realidade, onde alguns fatos são simplesmente deixados de fora. E assim chegamos a uma representação simplificada da realidade, que é mais convincente e, portanto, melhor. Nosso cérebro humano é primitivo e tem dificuldade em lidar com múltiplas tarefas simultâneas. Por isso, teorias da conspiração e ideologias prosperam, como na queda do Império Romano. Ninguém gosta de uma teoria onde mais de 20 razões diferentes estão interligadas, todas contribuindo em algum grau para a queda do Império Romano. Todos nós queremos aquela única, grande e facilmente compreensível razão. No entanto, é exatamente assim no caso de Roma. Temos uma interação incrivelmente complexa de várias razões. Há uma complexa interação de múltiplas razões para a queda desse impressionante império. Eu já fiz um vídeo sobre esse tópico, falando sobre as 10, na minha opinião, razões mais importantes para a queda do império, mas eu sabia desde o início que mesmo 10 razões não seriam suficientes para fazer justiça ao tópico. Portanto, isso pode ser visto como um vídeo de acompanhamento. Ou um vídeo complementar ao meu primeiro vídeo sobre esse tópico, e na verdade ambos os vídeos são melhor assistidos em conjunto um com o outro, pois eu não quero repetir coisas que eu já disse. Então, queridos amigos do final do Império Romano, vamos começar. 10. As guerras eternas contra a Pérsia. Um motivo pelo qual o Império caiu foram as cansativas e constantes guerras contra o inimigo eterno no leste, os persas. De 54 a.C. até 629 d.C., o Império Romano, em guerras custosas e cansativas contra primeiro o Império Persa-Parta e depois contra a dinastia sassânida do Império Persa. Mas o Império Romano nunca conseguiu derrotar decisivamente o Império Persa, embora às vezes tenham chegado incrivelmente perto. Quitesifonte, a capital do Império Persa, foi saqueada pelo menos 5 vezes pelos romanos. Sob o lendário imperador Trajano, por exemplo, Quitesifonte não foi apenas saqueada, mas um grande território da Pérsia foi anexado por Roma. No entanto, a Pérsia era muito grande e se estendia muito para o leste, então para derrotar completamente esse inimigo, Roma teria que montar uma vasta expedição militar até as fronteiras da Índia, como Alexandre, o Grande havia feito. Algo que o Império não podia arcar, pois havia muitos outros inimigos esperando o Império mostrar fraqueza. A constante ameaça da Pérsia, com muitas guerras travadas ao longo de centenas de anos, drenou o Império de muitas tropas vitais que teriam sido necessárias para defender as fronteiras na Alemanha. A última guerra contra o Império Romano do Oriente foi tão devastadora tanto para os persas quanto para os romanos, que um novo poder, surgindo na Península Arábica, teve pouca dificuldade em conquistar grandes territórios no lado oriental do Império Persa. Em conquistar o Império Persa, deixando o Império na luta interna dos franceses. Assim, as guerras de 700 anos não deram vantagem a nenhum dos lados, mas na verdade seriam a ruína da Pérsia e, em certa medida, do Império Romano do Oriente. 9. Tornando a Britânia província do Império, mas não a Alemanha. Isso certamente soa surpreendente para você, não é? Por que não deveria? A Britânia contribuiu para a queda do Império? Bem, amigos, porque não só a Britânia foi muito cara para conquistar, e não só a província não deu aos romanos nada de grande valor, exceto por uma única mina de ouro, mas esta província se revelaria uma fonte constante de problemas para o Império. Nos 360 anos de domínio romano na Britânia, de nenhum outro lugar veríamos tantos usurpadores surgirem quanto dessa ilha. Esses usurpadores do trono romano então desembarcariam na Gália e envolveriam o Império em custosas guerras civis. Clódius Albinus em 196 d.C., Charausius em 286, Alectus em 293,
Constantino em 306, Magnentius em 350, Magnus Maximus em 383. Então, o Império Romano. Então, Marcos Graciano e Constantino III de 406 a 407. Todos esses usurpadores foram proclamados imperadores por suas tropas na Britânia. Isso porque a Britânia era um lugar muito desagradável para servir, com constantes rebeliões, tribos brutais ao norte e um clima muito desagradável. Assim, os soldados usariam qualquer motivo possível para se afastar desta ilha. E proclamar novos imperadores era uma maneira de conseguir isso. Assim, a Britânia drenou o império de muitos recursos vitais e infligiu pesadas baixas ao exército romano por meio de muitas guerras civis. Em vez disso, tornar a Alemanha uma província teria sido uma alternativa muito melhor. E de fato isso quase aconteceu 2 vezes. A primeira vez falhou por causa da famosa derrota de Varus na Batalha da Floresta de Teutoburgo em 1843. Mas a segunda vez que falhou foi na Batalha da Sardenha em 9 d.C. Mas então, 5 anos depois, Germânicos Júlio César, mais frequentemente conhecido simplesmente como Germânicos, aventurou-se profundamente na Alemanha para vingar as legiões destruídas da Floresta de Teutoburgo, com incrível sucesso. Em uma série de vitórias impressionantes, de 14 a 16 d.C., Germânicos infligiu pesadas baixas nas tribos alemãs, derrotando completamente até mesmo o temido Arminius, cuja traição levou à derrota romana em 9 d.C. Mas o imperador Tibério decidiu contra tornar a Alemanha uma província. Se Tibério tivesse decidido de outra forma, é bem possível que a história teria tomado um rumo muito diferente. Britânia foi tão cara para conquistar e manter quanto a Alemanha, mas ao contrário da Britânia, a Alemanha teria oferecido grandes vantagens durante a Grande Migração 400 anos depois. E por não estar em uma ilha isolada, é bem provável que esta província teria gerado muito menos usurpadores. Portanto, tornar a Britânia uma província, mas não a Alemanha, foi um grande erro para o Império Romano. Um erro que contribuiria para a queda do Império Romano. E por favor, curta o vídeo e se inscreva e também ative o sino, para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E se você quiser sugerir tópicos de vídeo próprios, participar de enquetes, conversar com outros entusiastas do Império Romano, ou participar de transmissões ao vivo exclusivas comigo ou com nossa equipe, você pode obter esses benefícios apoiando nosso trabalho no Patreon ou se tornando um membro do YouTube. Graças ao seu apoio, poderemos explorar muitos temas diferentes do final do Império Romano e fazer vídeos ainda melhores. E um agradecimento especial ao nosso Patreon Maxim Jazda, espero ter pronunciado seu nome corretamente, porque ele apoia este canal de uma maneira mais generosa, o próprio Majorian estaria orgulhoso. Gracias a Gutibi, amici. 8. Erosão da base tributária. Porque agora a Alemanha não havia conseguido conquistar o Império Romano. O Império Romano havia sido feito província, mas a praticamente inútil, até mesmo prejudicial Britânia. Os invasores germânicos teriam um jogo fácil invadindo o Império Romano Ocidental, após 406 AD, um evento sobre o qual falamos neste vídeo aqui. Enfraquecido por constantes guerras civis contra usurpadores de Sim. Você adivinhou, Britânia? O Império Romano, sob o ineficiente Honório, falhou em repelir os invasores germânicos. Assim, essas tribos germânicas estabeleceram seus próprios reinos no território do Império Romano Ocidental. Isso, por sua vez, causaria, claro, uma erosão da base tributária, porque essas tribos bárbaras, claro, não pagavam impostos às autoridades romanas. Eles às vezes ofereciam recrutas para servir no exército romano como mercenários, os chamados foedurati. Mas eles não contribuíam para a receita do Império Romano Ocidental. 9. Erosão tributária. Menos espaço significava um orçamento menor do Império Romano Ocidental para sustentar um exército. E um exército menor significava ainda mais tribos germânicas, sendo capazes de estabelecer seus reinos. Um verdadeiro espiral de morte negativamente reforçado que contribuiu grandemente para a queda do Império Romano Ocidental. Mas não apenas no Oeste, porque já 170 anos após a queda do Império Romano do Ocidente, o posterior Império Romano do Oriente enfrentaria os mesmos problemas, com os povos eslavos invadindo os Balcãs
e os árabes conquistando as províncias orientais e sudeste, levando também a um declínio da base tributária para o Império Romano do Oriente, e problemas semelhantes aos que o Oeste havia enfrentado mais de um século e meio antes. 7. Crescente divisão e polarização. Nos tempos ruins, quando as tribos germânicas invadem o Império no início do século V, poderia-se pensar que os romanos teriam se unificado em glória e em uma frente de batalha unida, repelido esses invasores externos, mas não. Em vez disso, os romanos lutaram uns contra os outros em intermináveis, constantes guerras civis, imperador contra usurpador, usurpador contra usurpador, magister militum contra imperador, imperador contra magister militum, e assim por diante. Mas não apenas isso, não. O próprio povo também se culpava mutuamente pelos desastres. Os pagãos culpavam os cristãos, porque apenas muito pouco depois de abandonar as antigas tradições, na verdade o cristianismo só havia sido feito religião do Estado em 392 d.C., é que os enormes problemas para o império começaram. Já 14 anos depois, grandes forças germânicas invadiram e devastaram a Gália, e assim os pagãos culpavam a conversão ao cristianismo por esses desastres. Muitos cristãos até voltaram ao paganismo, mas os cristãos, é claro, por sua vez atacaram os pagãos, e os dois grupos se tornaram mais polarizados. Isso levou, por exemplo, a tumultos religiosos em Alexandria, em 391 e 392, onde o Serapião de Alexandria foi destruído por fanáticos cristãos. Tumultos religiosos semelhantes aconteceram em Cartago sob Agostinho de Hipona por volta da mesma época, onde 60 pessoas foram mortas. Então, em vez de se unirem contra as ameaças bárbaras, os próprios romanos se acusavam de serem culpados, enquanto os bárbaros saqueavam e pilhavam cidades e estabeleciam seus reinos em território romano. 6. Desigualdade social extrema e injustiça. Por todas as realizações e esplendor que foi Roma, não devemos esquecer que também era uma sociedade muito desigual e injusta. Havia aristocratas ricos, proprietários de terras ricos, e outros no alto da escada social que tinham tudo, e então havia os escravos, os camponeses e outros que basicamente não tinham nada. Estima-se que os 1% mais ricos da população romana controlavam 16% de sua riqueza. O coeficiente de Gini, que mede o nível de disparidade de renda em uma sociedade onde 0 é perfeitamente igual e 1 é perfeitamente desigual, era muito alto em Roma. Mediu um incrivelmente alto 0, 43. Enquanto houvesse ordem no Império, essa construção social permaneceu em grande parte intacta, a parte de algumas rebeliões de escravos aqui e ali. A mais famosa, claro, foi a rebelião de Espartacus de 73 a 71 a.C., mas após 406 d.C., quando o Império Romano Ocidental começou a se desfazer cada vez mais, os escravos e os camponeses pobres viram sua chance chegar e desertaram em massa da opressão de Roma, unindo-se como os rebeldes Baccaldai. Esses rebeldes lutariam contra o exército romano, e às vezes até se juntariam aos invasores germânicos, enfraquecendo muito o império. Disse, por exemplo, que muitos escravos, especialmente gladiadores, fugiram de Roma quando a cidade foi sitiada pelos visigodos de Alarico, godos antes do saque de 410, e eles se juntaram aos visigodos de Alarico, tornando os invasores mais fortes, enquanto simultaneamente enfraqueciam as forças do império. Portanto, a desigualdade social e a injustiça teriam consequências realmente ruins para o império. 5. Azar? Não, isso é inesperado. Sim, amigos, o simples azar também desempenhou um papel crucial na queda dos impérios Romano Ocidental e, posteriormente, Romano Oriental. Já falamos extensivamente sobre todas as vezes que o Império Romano poderia ter sido salvo nestes 2 vídeos aqui. Mas, em resumo, houve muitas oportunidades em que Roma poderia ter sido salva se a história tivesse seguido um rumo apenas um pouco diferente, ou se algumas pessoas no comando tivessem tomado decisões melhores. Realmente, às vezes, se resumia a pessoa errada no momento errado, ou decisão errada no momento errado. Se, por exemplo, o imperador romano do leste Valens tivesse esperado pelos reforços do imperador romano do oeste Graciano, é bem provável que os romanos teriam derrotado os godos em Adrianópolis em 378 d.C., em vez de perder. Os godos nunca teriam se tornado o problema que foram em nossa linha do tempo.
Se Teodósio não tivesse marchado contra o usurpador Eugênio e o aceitasse como imperador romano do Oeste, muitas vidas das legiões do Império Ocidental teriam sido perdidas. Aécio não teria sido destruído na Batalha do Rio Frígido em 394 d.C. Ou se o Magister Minutum Stilicho tivesse decidido defender a Gália, ele provavelmente não teria caído em desgraça com Honório, e poderia até ter repelido as invasões germânicas com a ajuda das tropas Foederati de Elric. Então, o saque de Roma em 410 nunca teria acontecido. Ou se Écio não tivesse se envolvido em uma guerra civil sem sentido, os vândalos teriam sido vencidos. Écio não conseguiria invadir a África. Ou se Valentiniano III não tivesse matado Écio, o segundo saque de Roma em 455 provavelmente não teria acontecido. Ou se Majoriano tivesse protegido melhor sua frota em 460 traidores, nunca teriam conseguido queimá-la. Consequentemente, ele poderia ter conseguido invadir a África, e Ricimer nunca poderia tê-lo matado. Ou se Basilisco não tivesse sido tão facilmente enganado em 468 no Cabo Bon, a frota romana não teria sido destruída, assim não levando à falência o Império Romano do Oriente e deixando o Ocidente indefeso. E existe uma lista igualmente longa para o Império Romano do Oriente. Então vemos, às vezes tudo se resumia a azar, ou decisões erradas que moldaram o destino do Império Romano. 4. Corrupção. Claro que nenhuma lista está completa sem corrupção, algo que está assolando até mesmo nosso país atual. Mas especialmente no final do Império Romano, era bastante comum a prática de corrupção por parte dos oficiais romanos. Isso é melhor visto nas inúmeras leis que foram emitidas para tentar resolver esse problema, como as famosas leis de Majoriano, as Novellae Majoriani, sobre as quais vamos falar com muito mais detalhes no futuro. Em duas dessas leis, formas de corrupção e evasão fiscal são especialmente abordadas. As Novellae Majoriani também, de indulgentes reliquorum sob remissão de contas vencidas, remitiu todos os atrasos fiscais dos proprietários de terras emitidos em 458 d.C. Esta mesma lei proibiu explicitamente os administradores públicos, que tinham um histórico de guardar o dinheiro coletado para si mesmos, de coletar impostos. Esta tarefa deveria ser só para governadores. Outra lei era para reorganizar o sistema tributário e reduzir a corrupção. Foi emitida em 4 de setembro do mesmo ano, e foi intitulada De Bonis Caducis, Sive Proscriptorum, sobre propriedade abandonada e de pessoas proscritas, conhecida como Novellae Majoriani 5. Podemos ver assim que os ricos proprietários de terras, bem como os juízes provinciais, tinham o péssimo hábito de enriquecer-se com dinheiro do Estado. Mas, infelizmente, Majoriano não reinou tempo suficiente para ver suas reformas se consolidarem. O fim do sistema tributário e impostos enfraqueceu ainda mais o Império Ocidental, exacerbado por seus próprios oficiais. 3. Economia muito especializada. Agora, aqui está uma razão importante que quase nunca ouço em qualquer discussão sobre o tema da queda de Roma. E ainda assim, é uma razão extremamente importante. Se olharmos para os mapas da Grande Migração, às vezes nos perguntamos por que certas partes do Império Ocidental nunca foram conquistadas. Os bascos são, por exemplo, um caso fascinante. Os suevos e visigodos se estabeleceram na província da Espanha, e enquanto superavam a população romana com relativa facilidade, os bascos montariam uma defesa formidável, repelindo os atacantes e formando seu próprio pequeno território independente. Como os bascos puderam fazer isso enquanto os romanos não conseguiram? Acontece que, nesse caso, ser menos desenvolvido era uma vantagem. Embora os bascos não tivessem muito a oferecer, possuíam habilidade para forjar armas e armaduras localmente e organizar uma resistência armada eficiente contra suevos e visigodos, mantendo seu território não conquistado. Enquanto a população romana não podia forjar suas próprias armas e armaduras localmente, porque as instalações de produção para esses itens estavam espalhadas por todo o império. Além disso, o exército romano era um exército pago altamente eficiente, enquanto no caso dos bascos um exército poderia ser recrutado de toda a sociedade muito rapidamente, já que eles não tinham um sistema de exército pago, mas cada indivíduo poderia lutar se a necessidade surgisse. As cidades romanas mais desenvolvidas e civilizadas, portanto, muitas vezes sem uma verdadeira força de combate e material, muitas vezes não conseguiam montar uma resistência eficaz e, consequentemente,
A população romana local não era tão eficaz em resistir à invasão. Os bascos sem forças reais não podiam ser combatidos. 2 problemas econômicos. A erosão da base tributária através do estabelecimento de reinos germânicos e através da corrupção era apenas uma parte do problema. A moeda romana era outra. Já no século II depois de Cristo, o conteúdo de metal precioso das moedas romanas começou a cair. Nos tempos de Augusto, um denário tinha um conteúdo de prata de quase 100%. Esta era uma moeda quase pura de prata, mas como a produção de prata e ouro das minas era limitada e o exército romano havia crescido tanto, enquanto os gastos públicos com novos projetos de construção eram extremamente caros, e Roma havia ficado sem inimigos ricos para conquistar, os imperadores agora começaram a desvalorizar as moedas de ouro e prata. No tempo de Marco Aurélio, um denário era composto apenas por 75% de prata, e no século III, isso realmente começou a cair drasticamente. No tempo de Galieno, a quantidade de prata por moeda havia caído para incríveis 5%. Ao mesmo tempo, o grande exército exigia pagamento. Então, mais e mais moedas de baixa qualidade seriam cunhadas, levando a uma inflação descontrolada, muito em detrimento dos cidadãos romanos médios, que viram sua riqueza evaporar. Portanto, os impostos tiveram que ser aumentados ainda mais, criando um ciclo vicioso. O século III viu alguma estabilização a esse respeito. No entanto, o problema nunca foi realmente resolvido. Isso afetou negativamente o comércio e a economia em geral, tornando mais difícil para o império manter um tesouro saudável e, assim, tornando mais difícil a manutenção do grande exército romano, que ainda media cerca de 4 a 5 centenas de milhares de libras de prata por moeda no século III. Historiadores modernos estimam que até 70% do orçamento total do Império Romano foi gasto na manutenção do exército no início do século III, uma cifra impressionante. Em outras palavras, a manutenção do gigantesco exército forçou os imperadores a, em algum momento, começar a desvalorizar a moeda, o que levou à inflação descontrolada, o que levou à incapacidade de manter o gigantesco exército e um ciclo vicioso. Mas deve-se notar que, é claro, o estabelecimento de reinos bárbaros no território do Império Romano, mais tarde não causou apenas uma erosão da base tributária, mas muitas minas de ouro e prata também foram perdidas. Portanto, o Império perdeu a capacidade de criar novas moedas de ouro e prata suficientes, agravando ainda mais o problema. Declínio da população. Agora isso é difícil de recriar ou obter números exatos. Ainda é um tema muito debatido entre os historiadores quantas pessoas viviam no Império Romano em diferentes épocas. A maioria dos estudiosos concorda que, durante seu auge, a população do Império Romano deve ter medido de 45 milhões como limite inferior até 120 milhões como limite superior. No entanto, a figura mais aceita pode ser colocada entre 55 e 75 milhões de pessoas. Isso é claro durante o auge da Pax Romana no século XI d.C. Mas então, a desgraça aconteceu com a praga Antonina em 165 d.C. durante o reinado do lendário Marco Aurélio, ele mesmo. Acredita-se atualmente que era na verdade um vírus de varíola em vez da peste. Mas a devastação deve ter sido além da crença. 5 a 10 milhões de pessoas morreram, então cerca de 10 a 20% da população de todo o império. Ele devastou até 180 d.C. E este também é o momento em que tribos bárbaras no Danúbio, como os marcomanos e quados, começariam a se tornar mais problemáticas. Esta praga enfraqueceu severamente o império, pois uma população reduzida também significaria um exército menor, uma economia em declínio e menos receita tributária. Não é coincidência que após este evento veríamos tumultos irromper no império, e não muito tempo depois teríamos a crise do terceiro século. É difícil reconstruir como a população do império se recuperou, mas leis como a novela Majoriani, 6 santas donzelas, viúvas e sua sucessão emitida em 458, pelo próprio Majoriano, abordaram este declínio populacional, ao proibir mulheres com menos de 40 anos de assumir votos religiosos que as levariam a não ter filhos. É muito provável, portanto, que a população romana começou a diminuir em algum momento, mas quanto não podemos saber. Cansaço cultural.
Eu enganei vocês, amigos do Império Romano. Pois, na verdade, a queda do Império Romano é um tópico tão complexo que mesmo 10 razões mais as outras 10 do meu vídeo anterior ainda não são suficientes para conquistar a total e incompreensível complexidade deste tópico. Outro fenômeno que deve ser mencionado é o cansaço cultural. Por trás dessa suposição está a teoria de que, de alguma forma, perdeu o desejo de proteger seu império. É quase como se eles secretamente quisessem que o império falhasse nas últimas décadas do Império Ocidental. Enquanto nos dias da República Romana e nos 2 primeiros séculos do Império, um imperador não teria encontrado nenhuma dificuldade em recrutar novos exércitos. No século V depois de Cristo, recrutar novos exércitos de fato se tornou um pesadelo. Os romanos, especialmente na Itália, se tornaram completamente indispostos a defender seu império, e até se mutilaram para evitar o recrutamento, conforme detalhado em um relato de Ammiano Marcelino. Mas o cansaço cultural também se manifestou no declínio da cultura clássica da antiguidade. Em algum momento, as antigas tradições clássicas e ritos pagãos começaram a se deteriorar. A arte e literatura clássicas aumentavam, enquanto a literatura decaía. Os romanos começaram a perder a fé em seus antigos deuses. Um vazio religioso foi criado. Esse vazio permitiu que novas religiões ascendessem ao poder. E assim, o cristianismo preencheria esse vazio. E é fascinante ver o quão rapidamente o cristianismo assumiu as antigas tradições, quase como se as antigas estruturas sociais tivessem completamente desistido de si mesmas. Antigos templos pagãos e igrejas, tanto antigas quanto modernas, foram fechados. Estátuas dos antigos deuses foram derrubadas. Uma sociedade que havia sido construída sobre essas crenças, de repente derrubaria seus próprios alicerces. Coisas que eram totalmente normais, apenas algumas décadas atrás, agora eram mal vistas, desprezadas, demolidas, destruídas. É quase como se as pessoas tivessem se cansado de defender os antigos valores e seu antigo império, e quisessem algo novo a todo custo. Geografia, e agora para as menções honrosas, porque ainda não terminamos aqui. Geografia. Se olharmos para os impérios romanos ocidental e oriental, podemos ver claramente uma geografia extremamente diferente. O oeste estava completamente aberto e exposto, onde os invasores bárbaros tinham muitas opções para escolher por onde atravessar para o império. Toda a fronteira do Renato oferecia muitas opções. O Império Oriental enfrentou o mesmo problema nos Balcãs, como tribos germânicas não tiveram problemas para atravessar o rio Danúbio, e então devastaram os Balcãs várias vezes durante a crise do século III, depois novamente nos anos após a Batalha de Adrianópolis, em 387 d.C., e então novamente no início do século VII d.C., mas havia uma grande diferença em relação ao oeste, o Mar Negro e o Bósforo. Istambul era uma fortaleza inexpugnável, cercada principalmente pelo mar, e a oeste por muros muito fortes, que estavam nas mãos de Teodósio II, com um sistema de muralhas defensivas ainda maior. Assim, as ricas províncias do Levante e do Egito estavam praticamente seguras das incursões bárbaras. Veremos em vídeos futuros que o Império Romano do Oriente sofreria um destino semelhante ao do Ocidente, e já em meados do século VII, o Império Romano do Oriente estava severamente diminuído. Exceto por um breve ressurgimento sob o comando de Basílio II, o Império do Oriente agora morreria, uma morte gradual nos próximos séculos. O direito de portar armas veio tarde demais. Já dissemos que muitas vezes a população civil romana era incapaz de montar uma defesa eficaz, porque estavam desarmados, e muitas vezes nem mesmo sabiam mais como manejar armas. Portanto, o imperador ocidental Valentiniano III emitiu uma lei em 440 d.C., conhecida como Novella Valentiniani, 9 com o nome Giurito Iure Armoro, sobre o retorno do direito de portar armas. Majoriano emitiu a mesma lei novamente em 457, a Novella Majoriani 8, com o mesmo título. Mas o que dizer sobre isso? Chegou tarde demais. Imperadores como Honório já promulgaram tais leis no início dos anos 400. Os civis de todas as cidades romanas já estavam equipados com armaduras e armas. Eles foram treinados para montar uma defesa eficaz. Possivelmente os bárbaros teriam conseguido se defender. Talvez não tivessem saqueado tantas cidades do Império Ocidental nem estabelecido seus reinos tão depressa ou mesmo totalmente. Porém, as leis chegaram muito tarde.
O Império e seu exército já estavam muito deteriorados no momento em que foram emitidos. Então este vídeo aqui, junto com o meu outro, apresenta um total de 23 razões para a queda do Imperium Romanum, e você pode escolher seus favoritos, porque cada um tem o seu ou a sua razão favorita, baseada no caráter pessoal e experiências de cada um. Um economista dirá que os problemas econômicos foram a principal razão para a queda. Um soldado dirá que foi o declínio na disciplina militar. E o virologista pode dizer que foi a praga antonina. Mas não importa qual seja a sua razão favorita, continua sendo um tópico muito fascinante e extremamente complexo. E espero que eu tenha conseguido mostrar quantas razões existem para a queda do Imperium Romanum. E se você estiver interessado em como essa queda se deu nas fronteiras do norte com a Alemanha, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Se estiver interessado em como a queda começou, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana e a todos que são como eu absolutamente apaixonados pelo Império Romano tardio. Gratias amici Imperi Romani e Bene vale.